Dá pra separar o criador da sua criação? Eu sei que essa frase, ela pode parecer um pouco religiosa também. E talvez a gente até entre um pouco nessas questões. Só que quando a gente traz pro âmbito da criatividade, ela faz total sentido. E eu sei também que ela se assemelha muito àquela frase de separar a arte do artista, ou o artista da sua obra, enfim. Mas não é bem esse ponto que eu quero trazer. Enfim, bora refletir um pouco sobre isso. E aí, gente, como vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Departamentos Criativos Frustrados. Diferente das últimas vezes, essa ideia eu não tive no banho, tá bom? Quem assistiu o último episódio sabe do que eu tô falando. Foi um assunto, assim, que veio muito na minha cabeça. Eu acho que vai trazer uma discussão muito no lugar inspiracional, assim, de inspiração. E também, não sei, acho que vai ser um episódio bonito, assim, gostoso. Então, bora lá. Antes de tudo, queria muito agradecer vocês que estão consumindo o podcast, me mandando mensagem, me marcando. Continuem fazendo isso, por favor, para que esse projeto chegue em mais pessoas. E eu tô muito feliz e eu queria muito saber o que vocês estão achando, então comenta aqui se vocês estão curtindo, o que eu posso melhorar. Vocês viram que o último eu fiz um pouquinho maior, né? Deu quase meia hora. Não, deu uns 20 e poucos minutos, assim, por aí. Eu nem tô me preocupando tanto com o tempo, sabe? Eu só não quero fazer, tipo, 10 minutos. Mas eu quero cada vez mais fazer um pouco mais extenso. Porque as pessoas estão falando, cara, Lau, meu Deus, faz de 1 hora, gente. Calma lá. Calma lá. Mas eu prometo que eu posso tentar. E também queria saber o que vocês acham dos dias de postagem, assim. Eu não tô com um dia fixo e um horário fixo de postagem. Eu acho que isso pode facilitar muito vocês criarem um hábito, né? Só que ao mesmo tempo, tá sendo legal eu criar nos momentos que dá, desde que eu entregue um por semana, mas criar sem muita pressão, de fato. Então, se isso for uma questão muito grande, no caso, e vocês falarem, meu, Lau, seria muito melhor se tivesse um dia fixo, eu posso começar a criar um dia fixo, talvez. É que eu curto muito quando é mais no começo da semana, só que, gente, eu faço tanta coisa, vocês nem imaginam. Um dia eu posso trazer um episódio só pra falar da minha carreira, porque a galera pergunta muito sobre isso e eu nunca falei sobre especificamente, né? Como eu cheguei até aqui, os projetos que eu já fiz e coisas do tipo. Seria um episódio legal também. Mas, cara, eu faço muita coisa, gente. Então, assim, é muito complicado, de fato, eu criar esse hábito de. Porque se eu tenho que postar na terça, eu tenho que gravar, sei lá, na outra semana, entendeu? Então, enfim, a gente pode ver, a gente pode testar, mas me contem, se isso for uma questão muito grande, eu mudo. Caso não, e vocês falarem, meu, Lau, relaxa, tipo assim, tendo um por semana, show de bola. Aí eu vou respirar, vou agradecer e vou seguir com isso aqui. Bora colocar o microfone aqui. As always. Ai, gente, inclusive, primeiro episódio com o meu cabelo solto. Quer dizer, semi-solto, né? É que eu lavei ontem, e ontem ele estava assim, perfeito, maravilhoso. Só que quando eu durmo, ele acorda um caos, assim, todo amassado, não sei o que lá. Ele até que tá inteiro hoje, mas. Ah, é sobre, nem sei porque eu comecei a falar disso. Vou só arrumar aqui a câmera pra ela ficar um pouquinho mais pra lá. Agora sim, agora sim. Hoje, gente, na verdade, eu não vou necessariamente fazer uma colagem, mas eu vou fazer uma curadoria de imagens. Eu sinto que eu tô com poucas imagens legais, assim, eu sempre faço isso, pelo menos uma vez por mês, de pegar as revistas e folhear e ir arrancando coisas que eu acho interessantes. E eu ganhei essas revistas do National Geographic. Eu amo quando vocês me dão revistas, tá bom? Essas daqui foi uma amiga que me deu. E ela, inclusive, já tem mais na casa dela, eu tô louca pra ir lá pegar. Mas assim, e aí ela me deu também uma The Surfer's Journal. Eu amo essa revista para fazer colagem. Enfim, tem muito mar nas minhas artes, né? Então, eu sempre gosto. Assim, eu não sei como que eu recorto, na verdade, essas revistas, porque elas são muito. Muito icônicas, assim, né? Elas são meio vintage e tal, então. Não sei como eu corto, mas eu corto. Sou meio desapegada em relação a isso. Vamos lá. Será que a gente deve separar o criador da sua criação? E lembra que eu falei no começo sobre essa questão de ser uma frase um pouco religiosa pra mim? É porque
ela se casa, assim, um pouco nesse aspecto também. Eu vou explicar pra vocês. Esse episódio aqui não é sobre religião, tá? Pelo amor de Deus. Uma que eu não tenho nenhuma religião. Eu sou muito aberta a tudo isso, assim. Então, calma, não saia do episódio achando que eu vou ficar aqui falando sobre esse assunto. Muito pelo contrário. A gente vai trazer reflexões e debater um pouco sobre. Porque é algo que casa na minha vida e eu sei que você vai entender. Bom, eu sempre fui pra igreja, né? A minha família é evangélica, então eu cresci num lar onde os meus pais sempre foram pra igreja, então automaticamente, quando eu era pequena, eu ia pra igreja também junto com eles. E assim, eu nunca tive problema, até porque eu era pequena, né? Então assim, nunca foi uma questão pra mim, muito pelo contrário, eu gostava de ir, né, amiguinhos e coisas do tipo e tudo mais. Até que eu comecei a crescer e eu comecei a ver algumas coisas assim que eu não me agradava tanto. Eu não vou citar nomes de igrejas ou algo do tipo, porque eu não quero esse tipo. Opa, olha só que legal isso aqui. Essa parte azul. Tá vendo? Super legal, né? Enfim, mas esse não é o intuito do episódio. Eu quero contar essa história para chegar no lugar da criatividade e da criação. E aí que eu comecei a ver algumas coisas assim que eu não tava gostando tanto. Isso com uns 12, 13 anos de idade. E aí, teve um episódio específico assim, que aí eu peguei e falei assim, cara, eu não sei se eu me sinto muito bem aqui, enfim. E eu cheguei no meu pai e eu falei, pai, eu acho que eu não vou mais pra sua igreja, eu acho que eu não me sinto muito bem lá, acho que talvez seja o momento de eu parar de ir. E assim, foi um caos, né, porque pais que são da igreja, assim, normalmente costumam, sei lá, achar que o filho vai sair da igreja e que ele vai despirocar, né. Talvez despiroquei um pouco, talvez, mas também não foi nada que atrapalhou meu futuro ou noite. Todo mundo tem essa fase, né, gente? Não despirocar de coisas ruins, enfim. Ai, foda-se. E aí que eu parei de ir na igreja. Parei de ir e me afastei totalmente daquele Deus, assim, que eu criei na minha cabeça, que era um pouco distante na minha cabeça. Quando eu ia pra igreja, eu sentia que era um lugar que eu deveria estar me aproximando, mas na verdade eu não enxergava essa aproximação de verdade, sabe? E aí, enfim, eu passei a minha adolescência inteira. Opa, mais uma figura muito legal. Isso aqui é a Lua, será? Gente, eu acho que é a Lua ou algum planeta. Enfim, não sei onde que eu vou achar isso. Pra quem tá só ouvindo, desculpa estar falando das imagens, mas qualquer coisa você entra aí e dá uma olhadinha pra ver do que eu tô falando. E foi isso, eu passei a minha adolescência inteira não tendo nenhuma comunicação, não acreditando em... Muito pelo contrário, eu me senti perdida, assim, eu não sabia pra onde que eu atirava, tipo, se eu tava curtindo budismo, se eu tava... Enfim, gente, eu já acreditei em tudo nessa vida. Na verdade, não é nem porque, sei lá, indecisa ou perdida. É mais pela questão de entender o que cada religião poderia me oferecer, cada religião poderia me agregar de alguma forma na minha vida, né? Até que eu decidi virar agnóstica. E o agnosticismo, ele entra nesse lugar onde eu realmente não tinha certeza de que poderia existir uma divindade maior, um Deus. E aí que eu nunca fui desse lugar forte, assim, tipo, o agnosticismo forte da questão de falar, cara, o ser humano não é capaz de ter esse contato, o ser humano não é capaz de saber o que existe ou não. Eu nunca fui desse lugar. Eu tinha minhas dúvidas, eu não tinha certeza, mas eu ficava muito na minha, sinceramente, e assim eu levei a minha adolescência inteira. Eu sempre fui uma pessoa muito conectada com a natureza, então sempre amei praia, sempre amei viajar, sempre amei fazer trilha, sempre amei tudo isso. Mas nessa época da minha vida, eu comecei a ter uma relação diferente com a natureza em si. Então eu sentia que nos momentos que eu estava em contato com essa grandeza, né, que é a natureza, ela tinha o mesmo espaço de quando eu tentava me conectar com Deus de alguma forma. E aí a minha cabeça fez assim, pum,
Porque aí eu comecei a entender que talvez ali, na natureza, quando eu falo natureza, não é, sei lá, só quando eu tô no mato, mas é enxergar a natureza no meu dia a dia e trazer formas com que eu consiga me conectar com ela sem estar no meio de uma praia, ou, enfim, fazendo uma trilha, entendeu? Mas eu comecei a enxergar essa grandeza muito forte na natureza. E com isso eu fui entendendo várias questões em relação à espiritualidade. Tipo, entender por que eu tava sentindo essa aproximação muito forte, esse chamado muito grande. E aí que eu comecei a entender que, na verdade, a forma que eu mais me aproximava de Deus era quando eu estava na natureza. E a questão é que não necessariamente era algo que me aproximava de Deus, mas que eu via Deus naquilo, entendeu? E assim, quando eu falo Deus, tirem todas as questões de religiões da sua cabeça. Não, mentira, não tira. Eu sei que Deus é algo que pode ser de diversas formas para diversas pessoas, entendeu? Então talvez a sua, quando eu fale Deus, você já lembre de, sei lá, não de uma figura, né? Mas enfim, você já lembre de algo onde você se reconhece. Quando eu falo Deus pra mim, eu falo dessa força maior que eu não sinto que é algo tão distante. E que nos momentos que eu mais me aproximo e que eu consigo chegar perto e que eu vejo de fato é quando eu estou na natureza e quando eu estou me conectando de uma forma natural. E aí eu virei artista. Não assim, do nada, né? No pulo, meu Deus do céu. Isso entrou num lugar de conforto tão grande pra mim, onde eu comecei a entender que, na verdade, eu não precisava de tanto, eu não precisava lutar tanto, assim, pra atingir esse estado que as pessoas tentam atingir durante a vida inteira, que é de, não, mas eu preciso me aproximar de Deus. Cara, não precisa de tanto, entendeu? E assim eu comecei a entender o lugar que Deus tinha na minha vida. Eu não consigo, na verdade, falar acredito em Deus. Eu consigo falar que eu acredito nessa força muito forte do amor e que provavelmente Deus se manifeste dessa forma. Eu consigo acreditar que eu vejo essa grandeza de diversas formas no meu dia a dia e quando eu estou presente na natureza, eu consigo ver Deus nas pessoas. Ai, esse assunto me deixa meio emocionado. Pera aí, um minuto pra me recompor. Não sei porquê. Eu sempre fico muito emocionada quando eu falo disso. Então, eu consigo ver Deus nas pessoas, eu consigo ver Deus num gesto de carinho, de compaixão, de amor, de ajuda. Eu consigo ver Deus num animal, eu consigo ver essa grandeza muito forte. E aí, desde que eu comecei a me enxergar como artista e a não ser artista de fato, né? Porque eu acho que eu sempre fui. Eu acho que a maioria sempre é, desde sempre. É porque a gente tenta negar muitas vezes. A mesma grandeza que eu enxergo quando eu tô na natureza e quando eu estou me aproximando dessa grandeza, dessa divindade aí, é a mesma coisa que eu sinto quando eu estou criando. Recentemente eu tive o privilégio, a honra de conhecer o Museu do Louvre. E eu acho que todo artista tem um pouco essa brisa. E não nesse lado comercial, sabe? Ai, Museu do Louvre. Enfim, mesmo com todas as questões que eu sei que existem, mas eu tinha muita vontade de realmente estar lá. Assim, independente de se a Mona Lisa ia me tocar de alguma forma ou não, ou se eu ia sentir alguma coisa, ou se eu ia realmente só caminhar e ver. Mas não, eu fui e foi muito especial pra mim. Tipo, o papo de que eu estava lá tipo aquela praça que é o Museu do Louvre, e eu tava comendo um croissant, tomando um Yoprol de proteína, assim, e chorando horrores olhando pro Louvre, tá ligado? Enfim, entrou num lugar muito especial, assim, em mim. E eu tive o prazer de ver a Mona Lisa ao vivo. E, mano, lá me tocou de uma forma muito bizarra. Não consigo explicar.
Sendo muito sincera, eu senti duas coisas. Ao mesmo tempo que eu não senti nada, tipo, de realmente olhar e falar, ok, beleza, é isso, oi Mona Lisa, tudo bem? Ao mesmo tempo, eu senti o quanto a arte é gigante, o quanto a arte tem a mesma grandeza que a natureza. E aí eu criei uma frase, que inclusive é o único post que eu tenho no meu Instagram de quando eu fui lá no Louvre. E a frase é: para mim, a arte e a natureza têm a mesma grandeza. Muitos admiram, mas poucos compreendem. E uma das paradas que mais me tocou foi ver aquelas pessoas desesperadas pra ver a Mona Lisa. E, cara, as pessoas era simplesmente pra ir tirar uma foto e vazar. Juro pra vocês, eu só tenho uma foto da Mona Lisa. Uma, porque eu fiquei lá parada assim, tentando entender o que eu tava sentindo, de fato. E quando eu vi todas aquelas pessoas, não só na Mona Lisa, mas em todas as obras importantes, assim, que elas são sim importantes, mas eu acho que é tudo mais pelo hype do que pela importância da obra, sabe? Pela verdade da obra. E quando eu vi aquelas pessoas desesperadas, lutando, muitas vezes brigando, eu não cheguei a ver nenhuma briga, mas já vi várias lá no Louvre de pessoas, tipo, putas, porque alguém atrapalhou a foto ou algo do tipo. Quando eu vi aquelas pessoas desesperadas, aquilo me entrou num lugar que eu fiquei, cara, as pessoas não sabem o que elas estão vendo. Elas não sabem o que elas estão vendo. Elas não sabem o que elas estão vendo. E essa frase entrou nesse lugar justamente que, pra mim, a arte e a natureza têm a mesma grandeza do que a gente estava falando, né? Mas poucas pessoas compreendem. E quando a gente fala de pessoas que são religiosas e que acreditam muito em Deus, independente da religião, eu sinto que existe essa mesma questão, ela se aplica também para o quanto as pessoas não conseguem ver essa grandeza presente na natureza. É como se fosse algo assim. Cara, Deus criou tudo isso aqui. Deus criou o mar, Deus criou a areia, e isso é muito grande. Mas onde tá a diferença? Onde que como as pessoas não conseguem enxergar que talvez aquilo é Deus, entendeu? Só deixando muito claro, eu não acredito que Deus criou algo, tá? Quando eu falo que eu vejo Deus na natureza, não é porque eu falo que Deus criou aquilo. Eu não acredito muito, sou muito mais a favor das teorias, mas quando eu falo isso, eu falo nesse lugar de que pra mim o que mais chega perto de Deus e o que mais eu encontro essa grandeza e algo que me preenche é a natureza. Talvez soe um pouco contraditório, né? Se eu não acredito que Deus criou, como que eu vejo Deus? Porque essa questão de quem criou o mundo ou o que criou o mundo é algo que atravessa tanto a filosofia quanto a ciência quanto a religião. É um pouco complexo debater sobre isso e esse não é o assunto principal do tema hoje. Tô querendo falar que eu sou muito mais a favor das teorias científicas e um pouco filosóficas do que na história de fato que o mundo foi criado em 6 dias. Acho que também não tem uma coisa muito tão a ver com a outra, não. Mesmo eu achando que talvez seja um pouco contraditório eu ver Deus na natureza e não achar que ele criou aquilo de fato. Vamos continuar. Estava eu lá no Museu do Louvre, e aí que é isso, eu pensei nessa frase e cheguei nesse lugar. Como as pessoas veem a criação e não conseguem enxergar o que está por trás daquilo. Da mesma forma como as pessoas enxergam a natureza e muitas vezes não respeitam ela, achando que uma coisa é totalmente separada da outra. Então, assim, natureza, Deus criou, mas Deus é Deus. Então, eu respeito Deus, mas eu não respeito a natureza. Por quê? Entendeu? E aí, quando eu comecei a realmente me entender como artista, foi o momento que essa frase veio muito forte dentro de mim. O quanto eu não conseguia. E claro que também, depois de muito estudo, de muita pesquisa, porque praticamente a minha pesquisa de TCC, a linha de pesquisa que eu sigo hoje, é justamente estudar o quanto a criatividade está intrínseca no nosso ser, o quanto a nossa criação não se separa do nosso ser criativo. Então, depois de muito estudo, depois de muita pesquisa, eu entendi que realmente eu não conseguia separar.
Eu não conseguia separar. E quando eu falo isso, eu até citei no começo do episódio que tem aquela frase, né? Dá pra separar a arte do artista? Quando eu falo essa frase, eu sinto que ela entra mais num lugar de crítica, né? Então, tipo assim, o artista X, esse artista X, ele é abusivo e ele é machista. E aí ele criou uma arte. Automaticamente, muitas pessoas acham que precisa separar, porque a obra, a partir do momento que ela é colocada, criada e colocada para o mundo, ela não tem tanta ligação assim com o artista. Algo que eu não acredito tanto. Mas, enfim, porque é isso, é o que eu sempre falo. A arte, ela é algo que parte da gente, não tem como você separar, entende? Até porque a gente só cria por conta do que a gente vive, a gente só cria por conta das nossas vivências, das nossas experiências, do que a gente sente. Se um cara é machista e abusivo e ele sente prazer em, sei lá, fazer coisas horríveis, como que ele não coloca aquilo na arte? Entendeu? Não, para mim é algo que não faz sentido. Então, essa reflexão minha, ela não entra muito nesse lugar de crítica, né? De tipo assim, não dá pra separar, ou dá pra separar. Se a pessoa é ruim, a arte dela é boa, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é nesse lugar. O que eu quero falar é sobre o quanto muitas vezes a gente esquece que as nossas experiências, o que a gente vive e a forma como a gente lida com nós mesmos, a gente esquece que é algo que não vai interferir no nosso processo criativo. E mais uma vez, é claro que eu esqueci de ver as imagens, porque eu vou... Olha só! Isso aqui é interessante. Mas, cara, olha essa revista aqui, tipo, ela tem muita coisa interessante. Gente, ok. Vamos tirar isso aqui e isso aqui. Com certeza eu vou usar em algum momento da minha vida. Eu não queria ter tirado as pessoas, na verdade, mas... Eu sinto um pouco essa brisa também, quando eu tô criando, que só precisa ter uma figura principal na minha arte. Mas eu tô tentando desmistificar isso na minha cabeça, porque não necessariamente, sabe? Tipo, não necessariamente precisa ter só uma figura central. É porque sempre é um skatista ou uma skatista, e eu preciso trabalhar um pouco isso. Não que seja algo errado, porque é o meu estilo, né? Mas só pra me testar um pouco. Aê, olha só como o foco ajuda. Menos uma revista. Pauzinho aqui pra água, gente. Ah, inclusive, desconto pra vocês na Tuyo. É lá o dias 10. E, gente, essas garrafas aqui, elas salvaram a minha vida em relação ao hábito de beber água, tá? Porque elas são o meu chaveiro. Pergunta pra qualquer pessoa que anda comigo assim, meus amigos, enfim, eu sempre tô com a garrafa. Sempre. Tipo assim, eu vou pra um rolê, dependendo do rolê eu posso estar com a garrafa, eu estou com ela. E maravilhosa. Essa minha aqui é de 1 litro. Aí eu tento beber umas 3 dessas por dia. E maravilhosa. Olha só. Gente, todos os episódios o Felipe apareceu. Né, Felipe? Tadinho, ele tá meio dodói, gente. Ele tá com os dentinhos bem comprometidos aqui por conta de uma gengivite. E aí ele tá prestes a fazer uma cirurgia, então mandem boas energias pro senhor Flipinho. Né, cara, você é o gato mais lindo desse mundo. Oi, gente, acabei de acordar, tá bom? Se você tá só ouvindo, por favor, abre aí e vem ver o Flip, dar um oi pra ele, porque ele apareceu em todos os episódios, então assim, não vai ter mais episódios sem o Flipinho. Né, cara? Você veio me ajudar? Chegamos no assunto principal do vídeo, que não é o Flip, no caso. O quanto a gente não deve separar o criador da sua criação. E aí, o principal intuito da gente realmente entender que, cara, tudo que a gente vive, tudo que a gente faz, a forma como a gente enxerga, a forma como a gente se relaciona com as outras pessoas, tudo isso afeta diretamente o nosso processo criativo.
Bom, vocês estão vendo um rabo aí, e logo atrás da câmera é a minha porta, então eu vou ter que mexer a câmera um pouco. Então, se o enquadramento não ficar legal, porque eu abri a porta pro Felipe, porque ele tá querendo sair. Então, vamos lá, né? Tem que dar só mais humor pras pessoas. Esse é o gato mais fofo do mundo, gente. Carinha. A Faiga fala... Gente, eu tô citando muito a Faiga Ulster, mas é porque eu tô voltando a estudar ela. E eu me reconheço muito nessa mulher e todas as frases dela são muito importantes pra mim. Elas têm um significado muito forte. Que ela fala que o criar só pode ser visto como um agir integrado em um viver humano. De fato, criar e viver se interligam. Essa é uma das minhas frases favoritas dela. E quando a gente lê essa frase, a gente entende também que o criar está integrado no nosso ser, no nosso viver. Então, quando eu olho para uma arte, quando eu olho para uma arte minha, por exemplo, eu me enxergo naquilo, porque é algo que sai de dentro de mim. E se eu não cuido do que está dentro de mim, o que eu tenho para colocar, entendeu? Quando eu falo se eu não cuido do que tem dentro de mim, não é que eu não passo por momentos difíceis, eu não xingo ninguém, eu não sei o que lá. Não, não é isso, pelo amor de Deus. Eu não sou perfeita e não tô querendo pagar de good vibes aqui, né? Temos sempre que estar em paz, meu Deus, a vida é bela, maravilhosa. Nunca, tá ligado? A única questão é que a partir do momento que a gente entende isso, a gente começa a aceitar o fato de que tudo que a gente faz interfere diretamente na nossa criação. E por isso não dá para separar o criador da sua criação. Porque uma coisa está interligada com a outra. Uma coisa precisa da outra. Eu citei isso muito no outro episódio. E aqui, se a gente for aprofundar mais, a gente pode falar de hábitos, entendeu? Cara, você fazer um exercício físico é algo que a gente acha que não tá ajudando nas nossas ideias e nas nossas criações, mas é algo que ajuda. E é justamente porque a partir do momento que você cuida de você, você também cuida da sua criação. E aí, a questão maior aqui é que muitas vezes a gente para e fala: mas eu não tô conseguindo criar. O que tá acontecendo? Tipo, as ideias não estão saindo, eu tô com bloqueio criativo, tô travado. É claro, você não se movimenta, você não busca ter trocas com outras pessoas, ter novas experiências, se inspirar de alguma forma, você não tá cuidando do seu psicológico, da sua mente. As coisas estão acumulando, você mal respira. E como que a gente quer que o nosso corpo, a nossa mente, o nosso estado, assim, esteja em um estado bom pra criar e pra colocar algo pra fora? Que, cara, criar já é muito difícil. Imagina com, enfim, a gente também não facilitando para que esse processo seja um pouquinho mais fácil. E assim, eu sei que muitas vezes é muito difícil a gente encontrar um pinguinho de esperança e de inspiração em meio ao caos que muitas vezes é a nossa vida e que para algumas pessoas é sempre, sabe? Porque é isso, a gente precisa reconhecer nossos privilégios. E quando a gente tá numa situação de muita vulnerabilidade e com muitas questões, tanto sociais acontecendo, enfim, é muito difícil você encontrar esse pingo de inspiração e de esperança para criar. Mas é isso, a gente não precisa aceitar, a gente precisa se movimentar com o que a gente pode, sabe? Com o que a gente tem e com o que a gente consegue. Nesse ponto que eu queria chegar, depois de falar que eu enxergo Deus na natureza, eu me enxergo na minha arte. E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a entender que, cara, muitas vezes eu vou estar triste, beleza? Muitas vezes eu vou estar triste. Aquilo não é algo que eu tenho que bloquear ou algo do tipo, mas é algo que eu sei que vai interferir no meu processo de criação. Se eu tô muito feliz, muitas vezes a tristeza, na verdade, ela é mais gás criativo, porque a arte tem muito esse lugar da gente realmente colocar pra fora, né? Então, tanto que eu acho que no outro episódio, não sei, mas eu falei que essas semanas eu tô muito introspectiva, né? Eu tô muito refletindo sobre várias questões na minha vida e, enfim. E foi uma das semanas, assim, que eu mais criei no meu ano, talvez. E justamente por isso, porque
a arte, ela tem esse lugar da gente colocar pra fora, né? Da gente querer externalizar de alguma forma. A gente precisa aprender a enxergar essa grandeza na nossa criação. Enxergar que o que tá dentro de mim faz parte da minha arte. Faz parte do que eu tô colocando pro mundo. Então, assim, quando a gente se nutre, quando nós nos nutrimos de coisas boas, de trocas com outras pessoas, coisas que nos inspiram, seja com descanso, vivências, conversa, tudo que nós nos nutrimos de coisas boas, também vai ser um alimento para nossa criação. A gente também tá alimentando aquilo que vai sair com as nossas próprias mãos, entendeu? Lembra que eu falei também sobre cuidado quando eu falo que essas coisas são 100% correlacionadas, 100% juntas, 100% não sei o que lá. Não é pra ser algo pesado. De novo, não é pra você pegar e pensar, ai, caraca, puta, fudeu, então se eu estiver triste eu não vou conseguir criar nada. Não, tá bom? Não é nesse lugar. É nesse lugar de que a gente molda a nossa obra, a gente cria, mas ela também nos molda de volta. Eu tenho até uma frasezinha aqui que eu criei, que é, assim como não dá pra separar o corpo da mente, também não dá pra separar o criador da sua criação, entendeu? Porque é isso, cuidar do corpo é algo que automaticamente influencia no nosso psicológico, né, no nosso mental. E quando a gente tem uma cabeça boa, que na verdade é muito difícil alguém ter em plano 2025, mas é algo que, se, né, continuando o exemplo que eu tava falando, é algo que se a gente tem uma cabeça firme, boa, a gente sabe que cuidar do corpo é algo bom também. E cuidar da mente também vai ajudar no nosso corpo. Vocês entenderam, né? Assim, muitas coisas da nossa vida, do ser humano, né, do viver, são coisas que estão muito ligadas. Eu acho que a gente só precisa moldar esse olhar um pouco e entender, de fato, e de uma vez por todas também. E é isso, criar não é só produzir, criar também é preparar o terreno. E quando a gente prepara bem esse terreno, a gente só colhe coisas muito boas. E não que não vai ter coisas ruins, entende? Porque o viver é isso, sabe? Realmente tomar mais cuidado, prestar mais atenção com o que a gente consome, com a forma que a gente se enxerga, principalmente em redes sociais, tá ligado? Que é algo que influencia muito, muito a forma como a gente se enxerga e a forma como a gente cria. Então, sendo muito sincera, não dá pra separar o criador da sua criação. É uma coisa que nutre. E da mesma forma que eu vejo essa grandeza presente na natureza e eu me sinto pertencente, a gente precisa enxergar para nossa arte, para nossa criação, como se a gente pertencesse a ela também. Não tem feio ou bonito, sabe? É algo que tá saindo de dentro de você. E se você cuida disso que tem dentro de você, você também tá cuidando da sua criação. Bom, gente, então acho que é isso. Acho que foi um episódio muito inspirador, assim, mais uma reflexão. Espero que vocês tenham curtido. E sobre as minhas imagens, eu vou mostrar pra vocês o que eu peguei. Eu nem terminei dessa revista aqui, mas vamos terminar rapidinho. Ai, meu Deus, olha isso. Tipo, cara, tem muita coisa legal. Fica a dica. Olha isso aqui. Mas isso aqui... Nossa, o que será que dá pra fazer, né? Enfim, não, sério, eu nem vou continuar, na verdade, porque senão a gente vai ter que ficar aqui um tempão. Mas olha, eu peguei essa agora, né? Isso aqui tava dentro da revista. Esse sol aqui, muito foda. Essa parte de céu com montanha, certeza que dá pra fazer alguma coisa. E esse azul... gente, granulação pra mim é uma das coisas mais especiais do impresso, porque eu amo, eu fico apaixonada. E é isso. Não foi muitas, né? Mas acho que eu vou acabar o episódio e vou continuar vendo o que eu posso criar. Então é isso. Se você curtiu o episódio, encaminha pra alguém que você acha que vai curtir também essa reflexão. E não só essa,
Não só esse episódio, mas os outros dois que já estão disponíveis aqui no Spotify. Ah, eu vou postar no YouTube também. O último eu não postei, mas eu vou colocar no YouTube também. Vou começar a criar esse hábito de colocar por lá também. Mesmo no Spotify é algo mais fácil, né? Mas no YouTube também é só postar. Então, é só uma desculpa minha. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Cuidem da mente criativa de vocês e nos vemos no próximo episódio. Beijo!